Um trocador portátil de uma forma que você nunca viu, uma ótima opção para você incluir aí no teu catálogo e lucrar muito. Vem comigo aprender todos os detalhes, ó, desse trocador que eu tenho certeza que vai ser o queridinho das mamães aí no teu ateliê. Então, as medidas dos materiais eu vou falar para você conforme eu for fazendo a peça aqui, mas também eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para ficar mais fácil para você. A parte do corpo, então, do trocador, eu tô utilizando aqui, ó, são 3 camadas, tá? Tecido tricoline, 100% algodão, uma manta para ficar mais estruturado, né? Dar um conforto a mais pro bebê quando a mamãe for fazer a troca. E na parte de dentro, eu tô utilizando o bagum, tá? Que ele é impermeável, então facilita, ajuda a mamãe no dia a dia, né? Na parte da limpeza. Mas se você não tiver o bagum, você pode trocar também pelo plástico cristal. Só que aí você vai ter que colocar mais uma camada de tecido, né? Vai ter que ser tecido, aqui a manta e um tecido aqui, e aí mais o plástico cristal para fazer essa parte aqui, ó, na parte de dentro, para facilitar a mamãe, é claro, no dia a dia aí, na parte da limpeza. A medida dessas três partes aqui é 45, tá, de largura, por 55 aqui, ó, de comprimento. Agora, então, eu vou ali pro ferro, como eu tô utilizando a manta R1, ó, ele é muito macia, vai ficar super confortável, então, esse trocador. E ela tem uma colinha, tá? Uma resina aqui na parte de cima. Tem uma parte aqui que é mais fofinha, e aqui você tocando mesmo, você já vê que tem, né, que fica mais áspero. É nessa parte aqui que eu coloco o tecido em cima, né? A parte, então, direito pra cima. Se o seu tecido tiver alguma estampinha, né, aqui no meu caso, é todo lisinho, todo verdinho, mas se tiver estampa, a estampa vai pra cima. A gente vai passar o ferro, ó, em toda a parte pra grudar aqui, e aí depois eu vou fazer o matelacê. O matelacê fica a teu critério também, tá? Você pode fazer na diagonal, pode fazer reto, que é como eu vou fazer, eu acho muito mais prático, tá? Então, eu vou utilizar essa régua que eu tenho aqui, que ela é bem grande, e aí eu vou colocando, vou fazer as marcações, isso tudo depois, né, que eu passar no ferro, porque eu vou passar a caneta que apaga com o calor, né? Então, eu vou passar aqui e eu vou mostrando pra vocês todos os detalhes, como fica, então, esse matelacê que eu vou fazer. Aqui eu tô passando o ferro, então, no tecido e na manta com a resina, que é a parte que tem aqui a colinha pra cima, né? Mas é coisa rápida, tá? Às vezes a gente pensa, quanto mais eu passar o ferro, mais grudadinho vai ficar o tecido na resina. E é ao contrário, tá? Então, a gente dá uma passadinha aqui pra unir, pra ficar com um acabamento melhor. Mas não precisa ficar passando muito, porque aí é o contrário, a cola sai e não gruda no tecido. Para o matelacê, eu vou utilizar essa minha régua aqui, que ela é grande, e ela tem 5 centímetros aqui, tá? Então, de 5 em 5 centímetros vai ser o risco que eu vou fazer. Então, começando aqui, ó, na parte de cima. Vou arrumar aqui pra você ver melhor. Ó, então aqui na parte de cima. E aí eu vou fazer uma marcação com a canetinha que apaga, né, com o calor do ferro. Vou fazer até lá embaixo essa marcação, ó. Fiz a marcação aqui em cima, coloquei a régua aqui e vou continuar fazendo a marcação. Até lá embaixo, ó. Coloco aqui embaixo agora e marco. Aí depois que eu fizer essa marcação toda, tá? Até aqui embaixo, eu vou fazer o contrário, tá? Eu tô fazendo na horizontal, depois eu vou fazer na vertical. Ó, vou colocar aqui do lado e vou fazer uma marcação reta, tá? Vai ficar bem legal, vai ficar bem lindo assim. Se você não tem uma régua, tá, assim, deste tamanho, você pode utilizar também uma fita crepe. Funciona muito bem para qualquer tipo de matelacê. Ela auxilia bastante, é só você destacar, colocar ela retinha aqui e costurar na beiradinha dela, depois é só retirar. Fica bem legal também. Aqui, ó, bem de pertinho para você ver. Então, eu fiz as marcações, né, com a canetinha que apaga com o calor do ferro. E agora é só a gente costurar, ó, em cima dessas marcações. Eu começo sempre fazendo todas da horizontal, depois eu faço todas na vertical. Matelacê feito, olha como ficou lindo. Uma dica pra você agora, ó. Normalmente a gente usa o ferro, né, pra apagar. Ó, aqui tem a canetinha que eu utilizo, é essa aqui, ó. É a caneta mágica,
tá? Da Círculo. Ela é ótima, muito boa. E aí, normalmente, a gente passa o ferro pra apagar, né, essa marcação. Mas aqui eu utilizo, ó, um secador de cabelo que facilita muito, ajuda bastante, principalmente como a gente já tem a manta aqui, já tá grudadinha. E dependendo da peça que você for fazer também, o ferro às vezes não passa em algum cantinho, né? E aqui com o secador ajuda bastante. Com o matelacê finalizado, então, a gente vai colocar, ó, avesso com avesso. E eu vou passar uma costurinha aqui pra unir o bagum, ó, e o tecidinho com o matelacê que eu fiz. O bagum, ó, tem esse ladinho liso, que é o lado principal, que vai ficar pra dentro, né, desse nosso trocador. E essa parte aqui, ó, é mais áspera, então vai ficar o direito com o direito. Eu vou passar uma costurinha que eu já tinha feito uma costurinha aqui, ó, de segurança em toda a volta. Eu vou usar essa mesma marcação aqui, ó, pra unir o bagum. Eu sempre gosto, né, de cortar um pouco maior, a gente sempre sabe, né, que sobre e não falte, né, nas medidas. Então, eu passei a medida de 45 por 55, é a medida total, a medida final que vai ficar a nossa peça. Se você quiser cortar um pouquinho maior, principalmente aqui, ó, a parte da manta, pra depois a gente refilar, que foi o que eu fiz, tirei todo o excesso. E também o bagum um pouquinho maior vai facilitar também pra gente fazer essa união, essa costurinha aqui. Agora, então, que eu já fiz a união, né, do bagum com o tecido principal que tá matelaçado já, a gente vai fazer os bolsinhos, né? São dois bolsinhos, então, um na parte de baixo do trocador e outro aqui na parte de cima, que vai ter o zíper. Aqui em cima a mamãe pode colocar, então, as fraldinhas, e aqui embaixo vai ser a parte do bolsinho onde vai o lenço umedecido, né, pra mamãe colocar e facilitar aí o dia a dia. Vamos começar a fazer, então, o bolsinho da parte de cima, que também vai ser a parte da frente, né, do nosso trocador. Então, aqui, se você quiser colocar algum bordado ou o nome também do bebê, você pode colocar, aí é nessa parte aqui da frente, na parte de cima, né, que vai ficar bem lindo também. No meu caso, são tecidos, né, lisos, que eu vou utilizar aqui na parte de trás, e na parte da frente esse tema que foi o que a mamãe escolheu. 25 por 17, tá? É a medida, então, desses dois tecidos aqui. Ó, é o tecido principal e o tecido de forro, tá? 25 por 17. Já esse aqui, ó, que vai ficar embaixo também, são dois tecidos, ó. Só que é 2 centímetros a mais pra cada lado, tá? Ó, então vai ficar 27 por 19, tá? O tecido de baixo. E aí, pra dar uma estrutura melhor, porque a mamãe pode até utilizar essa parte de cima como se fosse um travesseirinho, né? Então, pra deixar um conforto a mais, eu vou colocar também, ó, a manta acrílica. Vou fazer o matelacê aqui pra unir, tá? Esse tecidinho. Vou fazer o matelacê aqui. Depois que eu fizer o matelacê, eu vou unir com o tecido de forro, né? Que vai ser aqui a parte de baixo. Vou passar a costurinha aqui. E depois eu volto pra gente continuar a fazer a parte do bolsinho. Aqui, esse bolsinho, eu vou fazer a costurinha unindo, né, o tecido principal com o forro. Vou colocar um viés, tá? Pra dar o acabamento final aqui em cima. Pra depois eu unir e colocar aqui, ó, com o zíper. Ó, vamos aqui pra máquina, então. Eu já tenho a parte de baixo, ó, do meu bolso prontinha, com o matelacê feito. Já coloquei aqui a parte do forro em cima, fiz a costurinha de segurança, tirei todo o excesso de tecido. A gente vai fazer agora a parte de cima, ó, a parte principal com a parte do forro. A gente vai fazer a parte de cima aqui, vai colocar um viés de acabamento aqui em cima agora. É só encaixar bem aqui. Se você se sentir mais segura, fazer uma costurinha aqui unindo esses dois tecidos, pode. Ou já ir colocando direto aqui, ó. Ó, e aí a gente vai costurando aqui. Costurinha feita aqui, ó, com o viés, eu vou colocar agora no zíper, tá? Já tem o cursor passado, se você quiser passar depois também pode. Então, eu vou colocar aqui em cima, ó. E a gente vai fazer essa costurinha agora. É só a gente passar o cursor lá pra trás.
levantar aqui e seguir em frente, ó. Agora, com tudo prontinho aqui, ó, a gente vai fazer a união, né, desse bolsinho aqui. Nas laterais, aqui embaixo, a gente vai passar a costurinha. E depois a gente vai fazer o cantinho aqui arredondado, tá? Pra facilitar também, ficar bonitinho e também facilitar quando a gente for passar o viés de acabamento aqui. A gente vai retirar todo o excesso de tecido agora, vai arredondar os cantinhos e a gente vai passar o viés de acabamento aqui em toda a volta. Ó, tira o excesso aqui também, ó, do zíper. Aqui sobrou bastante porque eu coloquei uma medida um pouquinho maior, tá? Mas no final aqui ficou certinho a medida que eu passei pra vocês, tá? Pronto. Agora a gente vai arredondar os cantinhos aqui, com o que você tiver. Eu vou pegar aqui, ó, pode ser com um cone. É só colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Só a gente colocar aqui, fazer a marcação e vai fazer a costurinha e tirar o excesso de tecido agora. Arredondei aqui os cantinhos, vamos passar o viés de acabamento agora. Aqui eu tô utilizando, tá, o viés pronto, que tem 3 centímetros, mas você pode utilizar o viés do mesmo tecido, tá? Cortar 3,5 centímetros de tecido, uma faixa pra cá, depois ali pra parte do corpo, fica a teu critério, tá? Eu sempre começo colocando o viés, então, na parte de trás, pra que depois o acabamento fique perfeitinho aqui na frente, tá? Começa aqui, não precisa deixar nenhuma sobrinha ali pra cima, porque depois a gente vai dar o acabamento com um outro viés aqui em cima, então começa aqui mesmo. Ó, prontinho, agora a gente retira um pouco do excesso aqui, ó, de tecidinho e vamos rebater pela parte da frente. Bolso, aba, prontinho, então, com o viés colocado. Vamos para a parte de baixo, que é o bolsinho, né, para colocar o lenço umedecido. Aqui eu já agilizei, já adiantei esse passo aqui, que é o mesmo modelo, né, o mesmo procedimento da parte de cima ali. Fiz uma tela C, coloquei aqui em cima o outro tecidinho, que é o tecido de forro, né. Fiz aqui em volta, costurinha de segurança, vamos para a parte da frente, que é onde tem aquela abertura, né, aqui, que a mamãe vai conseguir puxar com facilidade o lenço umedecido. Vamos fazer o molde, tá? E é muito simples, a gente vai precisar de um retângulo, tá? De 12,5 por 7, tá? Então, pode ser numa cartolina, num papel, qualquer papelzinho que você tiver, é só a gente fazer essa medida de 12,5 por 7. Você vai dobrar uma vez, vai dobrar de novo e vai arredondar um pouquinho aqui, ó. Com a tesoura mesmo, no olho, só pra você ter uma ideia, ó. Vai arredondar aqui e já vai ficar certinho, ó. Que é essa medidinha aqui, ó, que a gente vai usar esse molde pra colocar aqui e fazer a abertura. Então, com o molde prontinho, ó, a gente já encontrou o meio do molde. Agora a gente vai ter que encontrar o meio do tecido, que aqui eu tenho duas partes, né? Que é o tecido da frente e o tecido do forro. A gente vai dobrar, vai encontrar aqui o meio, tá? Do meio pra baixo, a gente vai marcar 5,5 centímetros, tá? Da parte de cima pra baixo, 5,5 centímetros. E aí, a gente vai colocar aqui, ó, a metade do molde aqui em cima. Vai fazer a voltinha aqui, contornar com a canetinha que apaga. Pra gente poder unir esses dois tecidos agora, ali na máquina. Ó, prontinho a marcação feita. Esse meu tecido aqui não tem estampa, ele é lisinho, né? Mas se tiver estampa, é direito com direito, tá? Do tecido, pra fazer essa costurinha agora aqui. Vai devagarinho. Ó, prontinho, costurinha feita, a gente vai
dobrar ao meio aqui, ó, pra fazer um piquezinho, pra depois retirar todo o excesso dessa parte de dentro aqui, ó. Então, eu dobro, dou um cortezinho aqui. E aí, a gente vai cortando aqui toda a volta. Aqui, a gente faz um piquezinho aqui, ó, nas curvinhas. Ó, agora é só a gente colocar esse tecidinho de cima aqui dentro e desvirar, ó. Olha aqui, ó. Parece que não vai dar certo, mas vai dar certo no final, ó. A gente passa com o ferro aqui, ó, pra deixar bem encaixadinho aqui. Então, a gente vai ali pro ferro. E aí, depois que a gente deixar tudo arrumadinho aqui, a gente ainda passa uma costurinha de segurança aqui, uma costurinha de acabamento. Prontinho, então, o acabamento feito aqui. Na parte de cima, a gente vai colocar o acabamento com o viés. Agora é o mesmo procedimento, tá? A gente tem que unir essas duas partes aqui, arredondar os cantinhos, né? E depois passar o viés em toda a volta. Só que tem um detalhe especial aqui, ó. A parte de cima você não vai colocar bem lá em cima e começar a costurar. Você tem que colocar pra baixo aqui, ó, 1,5 cm pra baixo, tá? Pra ficar o espacinho aqui que a gente vai colocar o botão. E essa parte que precisa ficar livre também pra unir lá na parte do corpo do nosso trocador, tá? Então, 1,5 cm pra baixo, a gente vai fazer a costurinha, arredondar os cantinhos e passar o viés. A mesma forma que a gente fez lá na abinha de cima, tá? Ó, quase pronto então o nosso trocador. Fiz o bolsinho, coloquei aqui, ó, o botãozinho de pressão. O botãozinho que eu utilizo é esse aqui, ó, que é o Ritas. Mas se você não tiver o botão, pode ser um velcro também, tá? É nesse momento que você vai ter que colocar o velcro aqui. Então, como a gente vai fazer agora, tá? A parte de cima, aqui com o bagum virado pra cima. Esse bolsinho, ó, vai ficar aqui. E esse outro bolsinho, essa parte vai ficar pra baixo, tá? Então, ó, é assim que você tem que colocar, fazer uma costurinha aqui de segurança pra unir. Você vai achar o meio, então, aqui, achar o meio do bolsinho, achar o meio desse outro bolsinho aqui, ó. E aí, colocar aqui e passar uma costurinha pra depois a gente arredondar também aqui os cantinhos, ó, e passar o viés. Só que antes a gente tem mais um passo aqui, que é essa faixa de fechamento, tá? O que que eu utilizo aqui, ó, 2 tecidinhos, ó, direito com o direito, e aqui embaixo eu tenho 2 camadinhas de TNT, que é pra dar uma firmeza maior. Eu não quero colocar a manta, que eu acho que vai ficar muito grossa, mas aí eu coloquei esse TNT pra dar uma firmeza melhor, não ficar só o tecidinho, tá? Qual é a medida dessas duas faixas? 9 por 34, tá? Eu vou costurar aqui, aqui também eu faço um cantinho arredondado, costuro, costuro, deixo essa parte aqui aberta pra desvirar. Depois que eu fizer, então, essa costurinha e desvirar esse aqui, a gente vai colocar aqui em cima, ó. Tá? Mas eu vou costurar ali, depois eu venho mostrar aqui pra você direitinho, de pertinho, todos os detalhes. Ó, prontinho, tudo costurado, então, aqui, ó. E essa parte é muito importante na hora que você for costurar, deixar bem pra cá, porque essa parte não pode costurar junto, por isso que a gente deixou 1,5 cm pra baixo aqui, pra facilitar nessa costura aqui também, tá? Ó, então fica assim,
assim. E essa parte também já fiz a costurinha, desvirei e passei uma costurinha de segurança aqui, ó, de acabamento aqui na volta. E a gente vai colocar essa parte aqui, ó, essa faixa por trás aqui, ó, no meio, tá? A gente acha o meio aqui, ó, e coloca e costura aqui. E aí depois é só a gente fazer a volta aqui toda com o viés e tá prontinho. Agora, então, na colocação do viés, eu sempre começo colocando o viés pelo lado do bagum, pro acabamento ficar pro lado de fora. Deixo uma partezinha aqui, ó, sem costurar, pra facilitar depois o nosso acabamento final. E como esse trocador tem muitas camadas, né? Tem a manta, tem a parte dupla aqui também do bolsão aqui. O que eu faço, tá? Normalmente eu sempre uso o viés dobradinho aqui, ó. Tá? Mas, como tem muitas camadas, eu vou abrir aqui pra facilitar depois o fechamento, tá? E o trocador, ó, ficou prontinho e lindo demais. Coloquei o botãozinho aqui na frente, ó, pra fazer o fechamento. Dessa forma, ele fica mais compacto, tá? E facilita pra mamãe colocar na bolsa. Ó, abrindo aqui, ó. Coloquei o viés, tudo certinho. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, viu? Se você quiser algum passo a passo em especial, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Ó, muito obrigada de coração e até o próximo vídeo.